Bom, pessoal, nosso objetivo aqui, simples, é construir o gráfico de um gerador. Você observa ali que nós temos uma tabela em que nós temos o valor do E, que é a força eletromotriz do gerador, em volts, 20 volts. Percebe também que esse valor nunca muda, porque o gerador é construído para produzir 20 volts. Nós temos também ali, na parte verdinha da tabela, o R, que representa a resistência interna do gerador, os fios de que ele é feito. Também um valor fixo, lógico, porque é como o gerador é fabricado que determina isso. Agora, na parte amarela da tabela, nós temos a corrente em amperes e o resultado da tensão nos terminais do gerador, o valor de U, que é aquilo que o gerador vai fornecer para o circuito dependendo da corrente que o atravessa. Bom, a equação do gerador, que está ali logo abaixo do gráfico, U entre A e B, é igual ao que ele produz, E, menos ao que ele consome internamente, a resistência interna vezes a corrente I. Isso significa que quanto maior for a corrente, mais o gerador consome internamente e menos ele fornece de tensão para o circuito. Vamos ver como é que o gráfico se forma a partir dos dados que a gente vai colocar na tabela. A primeira situação que nós vamos pensar é a seguinte: imaginar o nosso gerador sem estar ligado a nada. Se ele não está ligado a nada, não tem corrente. A corrente vai ser zero. E se a corrente for zero, o que é que vai acontecer? Não vai haver consumo interno. O produto RI é zero e, consequentemente, toda a tensão que o gerador possui é tudo que ele produz na sua força eletromotriz. Então, é igual a 20. Vê então que aonde o nosso gráfico começa, aquele pontinho vermelho, representa a força eletromotriz do gerador para uma corrente I igual a zero. Se a corrente for aumentando, o que vai acontecer? Vamos supor que nós tenhamos aqui uma corrente igual a 1. Aí o gerador começa a consumir internamente e já vai fornecer um U de 15 volts, quer dizer, ele gastou 5 com a resistência interna dele. Se I for para 2 amperes, quer dizer, aumentou a corrente por alguma razão, o gerador consome mais ainda internamente. Veja que ele agora só consegue fornecer 10 volts lá para fora. Se a corrente vai para 3, cada vez menos, ele só consegue fornecer 5 lá para fora. E, finalmente, quando a corrente ficou 4, ele não consegue mais fornecer nada. E, nesse caso, para essa situação em que o U ficou igual a zero, nós dizemos que o nosso gerador está com corrente de curto-circuito. Tá? Então, essa corrente de 4 aqui, ó, que eu estou colocando com a célula em vermelho e a corrente em preto, essa corrente é uma corrente de curto-circuito. E é importante você observar que se você pegar o valor de 20, que é o gerador, e dividir por 5, que é a resistência interna, se você pega a força eletromotriz e divide pela resistência interna, você obtém a tal da corrente de curto-circuito. Pois então, está aí o gráfico do gerador. Todos os geradores vão apresentar um gráfico desse tipo aí. Uma reta descendente indo para o zero, em que ela sai de um valor que é a sua força eletromotriz, em volts, e termina num valor que é a corrente de curto-circuito. Bom, amiguinho, como você acabou de ver aí, nosso filminho em que a gente construiu um gráfico de gerador, existem alguns pontos aqui desse gráfico que são assim, extremamente importantes e que nós não podemos esquecer deles. Um ponto importante é esse aqui, ó. Aonde o gráfico começa, isso aqui representa a força eletromotriz do nosso gerador. Tá? Então, olha só, a força eletromotriz do gerador aqui, E, é de 20 volts, portanto, ele aparece aqui no gráfico bem aonde o ponto de início desse gráfico. Tá? A outra coisa importante também que foi falada aí no nosso filme sobre o gráfico, em que a gente construiu o gráfico, é que esse ponto aqui, ó, em que a corrente I fica igual a 4 e U fica igual a 0 volts, isso aqui é chamado de corrente de curto-circuito. Então, olha só, nós temos aqui, considerando um gerador, 3 valores que são extremamente importantes para nós. O primeiro valor aparece no início do gráfico, é esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é a nossa força eletromotriz, 20 volts. O segundo valor
aparece no final do gráfico é a nossa corrente de curto-circuito, 4 amperes. Você observa que nesse caso aqui a gente deu a informação do valor da resistência interna, que era igual a 5, o Rzinho, esse Rzinho que você está vendo aqui, ó. Porém, é possível calcular a resistência interna de um gerador a partir do gráfico dele, e essa é a grande questão aqui. Vamos lembrar novamente da nossa regrinha prática para a equação do Rui, a segunda lei de Ohm, tá? Em que a gente aprendeu que R é igual a U dividido por I. No nosso caso aqui, quem representa esse U? É a nossa força eletromotriz, porque ela está em volts. O nosso I é a corrente de curto-circuito. E aí, olha só, você quer descobrir qual é o valor da resistência interna do teu gerador? A resistência interna você consegue pela regra do Rui. Você vai pegar a força eletromotriz e vai dividir pela corrente de curto-circuito. A resistência interna desse gerador, que a gente já sabia, né, é 20 dividido por 4, 5 ohms. Então, olha bem, se te dão um gráfico de gerador da forma como esse gráfico se apresenta aqui, em que você encontra o valor da FEM, o valor da corrente de curto-circuito, e pedem para que você calcule qual é a resistência interna, mole, né? É só você pegar um e dividir pelo outro, você já descobriu o valor da resistência interna. Há outras coisas que podem ser feitas através de um gráfico de gerador. Vamos dar uma olhada aí na nossa questãozinha de gráfico de gerador, que é essa que você está vendo aí, acabou de aparecer para nós. Ela diz o seguinte: um gerador de eletricidade real possui resistência interna diferente de zero. Portanto, quando em funcionamento, parte da energia não elétrica transformada em elétrica é dissipada internamente sob a forma de calor. Quanto maior for a intensidade de corrente elétrica que esse gerador fornece ao circuito, tanto maior será a potência dissipada internamente. O gráfico a seguir representa a diferença de potencial medida nos extremos de um gerador U em função da intensidade de corrente elétrica que percorre. Esse gráfico é uma reta que representa uma função matemática do primeiro grau. Tá? Pessoal, assinale a alternativa que corresponde à função matemática representada no gráfico acima. Bom, o que você sabe? Você sabe que o gráfico representa essa equação aqui, ó, U igual a E menos R vezes I. Presta atenção numa coisa extremamente importante. O teu E é esse número que você está vendo aqui, ó. E esse número que você está vendo aqui é esse número onde o gráfico começa. Todo gráfico de gerador começa pelo E. Então, o E era fácil, estava no gráfico. Agora, ele quer saber qual é a nossa equação correta. Lembre-se que é uma equação para uma reta, no caso aqui, nós temos uma reta descendente. Isso significa que a nossa função ela tem que ter um sinal de menos. Mesmo que não soubesse física, você deveria saber isso, porque é um gráfico que representa uma função decrescente. Muito bem. Então, com essa informação, eu teria que, consequentemente, eliminar essa alternativa e mais essa aqui e mais essa outra aqui. Tá? Porque não tem nada constante ali, nós ficamos aí com duas opções, B ou D, para resolver o nosso exercício. Bom, mas nós temos que descobrir qual é o valor da resistência interna. E você aprendeu agora mesmo que esse número 5 aqui não é o R. Esse número 5 aqui é a nossa corrente de curto-circuito. E que quando você quer descobrir o valor do R para colocar ali no gráfico, você tem que pegar o E e dividir pela corrente de curto-circuito. Portanto, os dois valores que já estão no nosso gráfico. Então, o R é igual a 20 dividido por 5, coincidência, né? 4 ohms. Resposta dessa questão. U é igual a E, que é 20, né? Vamos colocar o valor já. Vamos colocar a fórmula aqui primeiro, E menos RI. Então, U é igual a 20 menos 4I. Resposta alternativa D.
Tá? Fica fácil quando a gente sabe, né? Ah, beleza. Valeu, pessoal. Então, olha só. Uma equaçãozinha aí, uma questãozinha aí de gráfico para a gente fixar bem esse conteúdo aí que você viu. O filminho, como é que a gente formou o gráfico, o tipo de gráfico que ele é, e agora, através de uma questão, como é que isso pode aparecer para você resolver aí no vestibular.